Esse é um mês muito importante e ao mesmo tempo nem tanto assim. Eu vou tentar explicar aqui um pouco o porquê, trazendo uma questão sobre trajetória filosófica. Então, vamos a isso. Nesse mês de março de 2026, eu completei 27 anos. E uma coisa estranha tem acontecido desde do final dos meus 25 e durante os 26 anos, que é a ideia de que eu já estou muito velho, que passou o meu tempo, passou o meu período de fazer qualquer coisa relevante e, enfim, agora é só esperar morrer. Coisas que vão atormentando a gente. Mas nesse período próximo do meu aniversário, duas coisas interessantes aconteceram e elas reanimaram algumas coisas em mim. A primeira foi a minha defesa de mestrado, da minha dissertação do realismo polêmico, né? Onde eu estou ali mapeando critérios de individuação para o novo realismo e para o realismo especulativo. E toda a experiência da defesa foi muito boa. Eu estava num ambiente em que eu podia simplesmente colocar para fora tudo que eu fui cultivando, não só pelos últimos 2 anos, acho que pelos últimos 4 anos, porque já na graduação eu lia bastante sobre esses autores, lia as obras dos autores que eu estou pesquisando, né? Então foi muito gostoso, assim, e eu senti que eu estava realmente conseguindo me comunicar com quem estava na banca, sabe? Em outras experiências, parecia que eu estava indo para um lado, tentando me fazer entender, e o que eu falava não chegava nem próximo do que a outra pessoa entendia, como se a gente tivesse em duas conversas diferentes e era muito frustrante. Essa banca não, foi muito boa, e eu comecei a pensar, caramba, eu acho que eu tenho conteúdo relevante para continuar produzindo coisas, né? E a segunda coisa foi que eu fui aceito no doutorado, né? Passei no processo e, graças a Deus, consegui uma bolsa. Eu estava muito preocupado com isso, porque eu tenho vivido de bolsa até aqui, o que tem me permitido mais dedicação, né, para pesquisa, e aí eu consegui não só escrever uma dissertação de 200 páginas em que eu forneço um mapeamento que não existia antes na literatura, como também eu consegui ir desenvolvendo uma postura metafísico-ontológico-epistêmica original, as duas coisas em concomitância, porque eu posso me dedicar à minha pesquisa, né? Eu tenho já bastante coisa publicada, participo de muito evento, e tudo isso vai ajudando a posição a ficar mais madura. Eu só posso fazer isso porque, até agora, né, eu tive bolsa. Eu tive esse fomento que me possibilita contribuir para o alargamento do campo filosófico. E conseguir essa bolsa trouxe uma calma para mim e uma nova perspectiva de coisas que eu quero fazer e que talvez essa seja a palavra, né, que eu posso fazer daqui para frente. É isso que eu quero compartilhar com vocês. E o meu ponto de partida para a gente refletir nesse futuro, não sem antes considerar um pouco do passado, e aí vem a questão da trajetória acadêmica, o ponto de partida pode ser Nietzsche. Tem um trecho dele que eu gosto muito e meio que é o meu lema de vida em muitos aspectos, em muitos âmbitos, né? É um trecho da Gaia Ciência que ele fala assim, não, a vida não me decepcionou. E aí eu vou parafrasear. Desde que veio a mim o grande libertador, a ideia de que a vida pode ser uma experiência para aquele que busca o conhecimento. Não, a vida não me decepcionou. Desde que eu encontrei algo surpreendente, talvez, algo que pode mudar a nossa perspectiva para um caminho mais ascendente, mais otimista, digamos assim, mas não otimista no sentido ilusivo, né? Mas com os pés no chão, percebendo que é possível fazer algo interessante, algo bom, algo prazeroso também. E o que Nietzsche descobriu? Justamente que
e nesse trecho, né, o que aquele que escreve se põe como tendo descoberto que a vida pode ser um experimento para aquele que busca conhecimento. E se a gente pensar que tem um vínculo entre fazer experimentação e alargar o conhecimento, então é como se a vida fosse um grande playground para a pessoa que tem esse tipo de busca. E eu fiquei pensando sobre essa mudança de perspectiva e como eu consigo visualizar mais ou menos 3 momentos da minha trajetória, ainda que um seja um momento futuro. E esses momentos têm alguns marcos. O primeiro marco ajuda a gente a refletir sobre aquela velha questão: tudo é filosofia? Todo mundo é filósofo? Porque esse primeiro marco é muito mais uma manifestação de algo como uma personalidade inerente. Eu sempre fui muito questionador, eu sempre gostei muito de debater, nunca gostei muito de ler, até hoje não é o meu forte. Eu leio para poder debater melhor, para poder escrever melhor, para poder me inteirar das questões. Eu não sou ávido pela leitura. Às vezes a experiência é boa, mas não é o que me atrai no geral. No âmbito da produção filosófica, do contexto acadêmico, blá blá blá. E me parece que ter uma personalidade que se inclina para um determinado caminho é um bom indicativo para a gente pensar quem tem capacidade para ser uma pessoa de determinada área, para exercer uma determinada função, como, por exemplo, ser filósofo. Todos somos filósofos, na mesma medida em que todos somos médicos. Quando você se machuca, rala o joelho, você faz um curativo? Bom, isso daí é uma espécie de tratamento medicinal. Em alguma instância você é médico, mas você não é médico, de fato. Igualmente, tem um âmbito em que as questões filosóficas, em que os argumentos filosóficos atravessam a todos nós. Agora, lidar com os labirintos que a filosofia cria e com os problemas imbricados e emaranhados que são produzidos a partir da lida técnica, como por meio de uma arquitetura conceitual, argumentativa, que vai tentando desemaranhar esses laços e cria novos laços e novos emaranhamentos. A lida com esses detalhes nuançados e panoramas emaranhados é o que faz alguém filósofo em sentido técnico. E creio que ainda tem uma questão de propositividade, né? Mas isso daí a gente precisaria de um outro vídeo para conseguir aprofundar. De toda forma, propor coisas é importante para que alguém seja de fato um filósofo. E essa proposição, é claro, vai ser uma reinvenção, né? uma reestruturação de muito do que já passou, mas trazendo uma novidade, trazendo uma nova resolução, uma nova perspectiva, né? Um novo caminho. Então, nem todo mundo é filósofo. E esse primeiro momento da minha vida tem como marco justamente eu me descobrir, né? Eu perceber quem eu sou num nível bem mínimo, bem pessoal. Uma pessoa chata. Uma vez, numa aula, eu sou formado em letras, uma professora falou: filósofo é tudo chato. E eu respondi para ela, falei: a gente estava brincando. Eu falei: bom, então pelo menos um pré-requisito eu já tenho. E de fato, um professor falou pra gente ler o livro 10 da República do Platão, e todo mundo da letra estava ali meio perdido, não estava gostando, estava achando um saco. E eu me sentia em casa. Então, essas inclinações eu acho que são muito importantes. E essa minha percepção geral da vida dá uma virada e consigo traz
a virada, né? Uma nova visão otimista quando eu entro na faculdade. Porque eu sempre me sentia meio deslocado. Eu não gostava dos assuntos que a galera geralmente gostava. Quando eu gostava, por exemplo, né, anime, eu queria debater detalhes um pouco mais conceituais, e a galera falava sobre a animação, sobre a luta e sobre filme, né? Ah, essa paleta de cores. Eu não queria saber da paleta de cores. Então eu me sentia sempre um pouco deslocado, né? Não era muito bem aceitas, as coisas que eu falava não eram muito bem aceitas. Eu achava, bom, eu sou estranho, as pessoas devem estar corretas em ter esse tipo de argumentação, em ver as coisas por esse ângulo, e eu só sou estranho, e é isso. E, inclusive, eu achava que o máximo que eu poderia fazer era ser um professor, porque toda a ideia de você produzir conhecimento, digamos assim, de você produzir teorias, de você contribuir criativamente para uma área técnica, digamos assim, uma área científica, uma área rigorosa, para mim isso daí era coisa para pessoas de outro mundo. Eu, formado no ensino médio público, não tinha essa perspectiva de que era possível, a partir de um ponto de vista que não vê as coisas como todo mundo naturalmente vê, né, que é chato por natureza, que questiona por natureza, que essa personalidade, por ser assim, no nosso país, poderia ser um pesquisador, coisa do tipo. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu conheci pessoas que me davam ouvidos, que achavam que as coisas que eu tinha para falar eram interessantes. E isso foi um segundo marco, quando eu percebi que talvez eu pudesse realmente seguir a vida daquele que busca o conhecimento. Foi quando eu descobri essa mesma coisa que o Nietzsche coloca nesse trecho, nesse aforismo da Gaia Ciência. E a minha vida se transformou completamente. Eu não sabia que dava para fazer isso. E aí eu acho que o terceiro momento começa embrionariamente agora, mas vai só se efetuar mesmo no final do doutorado, que é a culminação da percepção de que eu posso produzir conhecimento num sistema que de fato está posto como a produção de um conhecimento. Ou seja, meu projeto de doutorado é finalizar o meu sistema filosófico e, com sorte, daqui a 4 anos a gente vai ter isso. Então, o que eu quero dizer no final das contas? Que tudo que tem aqui nesse canal é um momento de preparação. São tentativas, são, às vezes, tiros no escuro, né, pra gente ir tateando novas opções e tentar chegar com sorte no resultado legal. Espero que vocês estejam curtindo o que a gente está fazendo até aqui. Tem outras coisas planejadas, né, cursos e tal, que também fazem parte desse meu período, na minha opinião, né, de preparação, coisas que eu leio e que eu acho que são muito importantes. Tem toda uma questão sobre história da filosofia que também vai ser abordada em algum momento do canal. Mas tudo isso, e é isso que eu gostaria que ficasse posto aqui no final desse vídeo, todo esse período até o final do doutorado, tudo que vai ser produzido aqui, eu gostaria de encaixar num framework, numa caixinha mesmo, num período da minha produção, que é um período de preparação. E aí, a gente vê o que acontece no final desses 4 anos. Então eu espero que vocês curtam, né, o que a gente está produzindo aqui. O paradoxismo, ou a minha postura filosófica, será que ela vai adquirir um outro nome? Não sei. Vai ser aprofundado durante esse período, a gente vai postando aqui algumas atualizações, e junto com isso, esses filósofos que são importantes para a configuração dessa postura que nasce no terreno da virada realista também vão ser abordados. Então, fiquem ligados, e essa é a minha trajetória filosófica. Vamos aí tentar terminar ela.